Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Victor Elliott, professor de Lógica. E no último vídeo nós falamos um pouco sobre como iniciar os seus estudos da filosofia. Eu falei um pouco do papel da lógica, da importância da lógica nesse processo. E se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo fortemente que você assista. A gente vai deixar o card aqui em cima para você poder assistir antes de assistir esse. Mas, de todo modo, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é lógica propriamente. Então você vai sair desse vídeo compreendendo melhor o que é lógica de forma um pouco menos abstrata. A lógica já foi definida por muitos autores como ciência e arte do bem pensar. É uma definição bem didática que nos ajuda a compreender de forma mais elucidativa o que é lógica. Então, por que é uma ciência, primeiro de tudo? A lógica, de certa forma, é uma ciência porque ela tem um componente descritivo. Ela descreve mais ou menos como que funcionam os nossos pensamentos, como que funciona a nossa inteligência. Então tem algo de descritivo, né? A ciência, esse termo ciência implica um pouco nesse papel passivo do homem diante da realidade, de tentar compreender como que é essa realidade. Agora, por que arte? Por que a lógica também é uma arte, de certa forma? Porque ela tem também um aspecto prescritivo, normativo, de nos ensinar a pensar da melhor forma possível, da forma mais excelente quanto possível. Em suma, um dos efeitos que um estudante de lógica percebe muito cedo é de que ele está se tornando mais inteligente, que ele tem instrumentos cognitivos mais adequados para usar para o que for na sua vida, seja para os estudos de filosofia, seja para os estudos de ciência, seja para tomar decisões na vida cotidiana, decisões profissionais, etc. Né? Afinal de contas, nós pensamos o dia inteiro, né? Nós, como animais racionais, nós usamos a razão a todo momento. Não existe um momento em que nós desligamos a nossa razão. Né? Não sei dormindo, mas também dá para discutir se a gente desliga 100% da nossa razão dormindo. Então, a razão está sempre presente, de forma mais perfeita ou menos perfeita, mais presente ou menos presente, de forma defeituosa ou perfeita, mas sempre está presente de alguma forma. Até mesmo aquele que tem vícios, até mesmo aquele que é um sujeito extremamente incontinente, um sujeito extremamente intemperante, descontrolado emocionalmente, até ele usa a razão nos seus momentos de descontrole, mas usa mal, né? E daí a importância da lógica para que possa usá-la bem, no seu aspecto artístico, né? Para que possa aprimorar a sua inteligência e o seu uso da própria racionalidade. Agora, o que a lógica estuda exatamente sobre a mente humana, a razão humana e a inteligência humana? A lógica estuda as chamadas três operações da inteligência, ou do intelecto, ou da razão. Então, a nossa inteligência, quando nós conhecemos o mundo, quando nós refletimos sobre a melhor decisão a ser tomada em algum momento da nossa vida, a gente trabalha com três operações fundamentais. A primeira operação é chamada de concepção. Trata-se da operação pela qual a gente cria nossos conceitos. Então, eu tenho aqui na minha frente uma mesa. Mesa é um conceito, né? Eu criei esse conceito de mesa para conseguir de alguma forma explicar melhor o mundo, conseguir de alguma forma me referir a este tipo de objeto com mais perfeição. Isso é um conceito. Agora, se eu digo, por exemplo, Victor. Victor é um conceito? Victor não é um conceito. E a gramática nos dá pistas disso, né? Você tem a diferença na gramática entre substantivos comuns e próprios. Substantivos próprios são nomes que cabem a indivíduos específicos. Isso não é um conceito, né? Isso é um nome que você atribui a uma coisa singular. Agora, se eu digo mesa, mesa serve não somente para esta mesa, mas serve para todas as mesas do mundo, né? Então, é um substantivo comum, é um conceito. Então, a lógica estuda essa operação pela qual nós produzimos conceitos. E a lógica vai se perguntar, como que nós podemos produzir conceitos mais excelentes? Como que eu posso produzir um conceito adequado? Como que eu posso definir corretamente um conceito? Né? A questão da definição de um conceito é fundamental numa ciência. Todo mundo que estudou alguma coisa de matemática, de geometria, até mesmo de física, sabe a importância que tem a terminologia técnica dessa disciplina. Então você pega na física, você tem conceitos chaves, energia, sei lá, força, movimento. São conceitos importantes da física
que tem um sentido técnico bem preciso. Inclusive autores vão debater sobre isso. Qual que é a definição mais correta de luz, sei lá. Um vai achar que é uma coisa, outro vai achar que é outra. E toda essa discussão é permeada de questões lógicas muito importantes. Então, na lógica, a gente estuda, por exemplo, regras para que você tenha uma boa definição de um conceito. Né? Uma boa definição ela deve ser exclusiva, deve ser exaustiva, não pode ser negativa, etc. Então, são diversas regras que a gente não vai aprofundar hoje, mas só para você ter uma ideia. A segunda operação da inteligência é o chamado juízo. Se na primeira operação nós atingimos os conceitos, na segunda operação nós compomos conceitos diferentes, relacionamos conceitos diferentes. Então, eu tenho aqui mesa. Eu aprendi o conceito de mesa. Eu criei o conceito de mesa. Né? Eu conheci esse conceito. Eu conheci, em algum momento da minha vida, o conceito de marrom. Então, pelo juízo, eu vou fazer o que a gente chama de uma proposição. Não confunda com preposição. Uma proposição ou uma afirmação, né, uma sentença declarativa, como se diria em gramática em português, eu estou basicamente relacionando dois conceitos. Eu vou dizer, por exemplo, esta mesa é marrom. Eu relaciono o conceito de mesa com o conceito de marrom. Né? Estou juntando essas duas coisas. Então o que a gente percebe? Que, de certa forma, essa segunda operação da nossa inteligência, ela trabalha com aquilo que foi produzido pela primeira. Né? Se a gente não tivesse a primeira operação da inteligência, a concepção, pela qual nós criamos conceitos, nós não poderíamos fazer juízos, julgar, né? Criar proposições. Porque, usando uma linguagem aristotélica, os conceitos eles são como que a matéria da proposição. Né? É a parte material da proposição. Tá? E por fim, nós temos então a terceira operação, que é o raciocínio. Né? Nós raciocinamos o dia inteiro também. A todo momento nós estamos raciocinando, nós estamos criando, fazendo inferências. Né? E o que é o raciocínio? O raciocínio nada mais é do que o ato de depreender de uma quantidade de proposições, de afirmações, uma outra proposição. Ou seja, é perceber que de alguma forma certas proposições implicam em outras. Exemplo. Clássico esse exemplo. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então veja, o fato de que todo homem é mortal e de que Sócrates é homem implica, logicamente, com necessidade, no fato de que Sócrates seja mortal. Isso é um argumento, né? Isso é um silogismo, como diríamos em lógica tradicional com Aristóteles. Então, o silogismo é o produto dessa terceira operação da inteligência que a gente chama de raciocínio. Então, sintetizando para você, 3 operações da inteligência: concepção, juízo e raciocínio. Essas 3 operações, cada uma produz uma obra, um produto diferente. A concepção produz os conceitos. Os juízos produzem as proposições. E o raciocínio produz os argumentos ou silogismos. É basicamente isso que estuda a lógica. Esse é o grande cerne, né, da lógica, o grande campo de estudo da lógica. E aí você vai ter níveis de complexidade cada vez maiores. Você vai estudar, por exemplo, com relação às proposições, às teorias da verdade, em alguma medida. O que é a verdade? O que torna uma proposição verdadeira? Né? No caso dos silogismos, dos argumentos, onde a coisa pode se complexificar ainda mais, você vai estudar os diferentes tipos de argumentos. Então você vai ter os argumentos dedutivos, como por exemplo o exemplo de Sócrates que eu dei. Né? Argumentos em que as premissas implicam necessariamente na conclusão. E aí você tem vários tipos de argumentos dedutivos. Você vai ter o silogismo simples, mas tem também os complexos. E aí você vai ter os dilemas, os silogismos condicionais, os silogismos disjuntivos, conjuntivos, etc. Os epicoremas, os entimemas, os sorites, e por aí vai. São todos tipos de argumentos dedutivos. Estou trazendo esses nomes só para você ter uma ideia de como
embora eu esteja explicando a coisa de forma simples, ela se complexifica, né? É um campo de estudo muito amplo, que exige realmente uma formação. Não é uma coisa que você estuda em uma semana e sai formado, né? Como eu disse no vídeo passado, enfatizei bastante, os adolescentes durante a Idade Média tinham acesso à lógica durante a sua adolescência inteira. Então estudavam lógica ali por um longo período, né? Como se tivessem mesmo uma formação. Assim como hoje, por exemplo, se você é formado na escola, você estudou por uma certa quantidade de anos matemática, né? Foram alguns anos estudando matemática. E da mesma forma, se nós conseguíssemos, né, esse grande projeto que é bem ousado, mas eu gostaria muito de que conseguíssemos realizar um dia, que é o de trazer a lógica de volta para as escolas, nós estudaríamos lógica por vários anos também, né? Então, é de fato um campo do conhecimento complexo, menos complexo do que muitas pessoas pensam, tá? Porque não é mais complexo do que a matemática, por exemplo. Você só acha, né, as pessoas só dizem que a matemática é mais fácil do que a lógica porque já tem familiaridade. Estudam matemática desde criança, né, nas escolas. E lógica é uma coisa completamente nova. Mas a lógica em si mesma ela não é complexa como a matemática, complexa até mesmo como a metafísica, como a teologia. Ela é bem menos complexa do que essas disciplinas. Mas também a gente não pode subestimá-la e achar que é uma coisa simplória, né, que não tem utilidade, que a gente consegue estudar em uma semana, né, que é aqueles exercícios de raciocínio lógico do concurso, né, de vestibular. Não. É uma coisa, né, entre esses dois extremos, tá certo? E depois temos entre os argumentos dedutivos, tem depois os argumentos indutivos, os argumentos abdutivos, os argumentos por analogia. Então, trata-se de um amplo campo de conhecimento que você deve buscar ter acesso, deve buscar a sua formação, para que você tenha uma inteligência mais íntegra, para que você se torne uma pessoa mais inteligente, que você consiga pensar, raciocinar com mais excelência, se comunicar com mais perfeição e consiga, digamos assim, ter uma vida mais racional, se pautar, como dizia Marco Aurélio, né, deixe a razão soberana governar. Se pautar de forma mais consciente, sobra na sua própria razão, para que você tenha uma vida mais direcionada e no seu controle. Então essa é a importância da lógica. E se você percebeu com esses nossos vídeos a importância dessa disciplina, eu te convido mais uma vez a assinar o Clube de Filosofia. O link vai estar aqui na descrição para você poder ler obras importantíssimas que eles publicam de filosofia, mas entre elas eu destaco o Isagoge de Porfírio, que é uma obra fundamental de lógica, que foi estudada durante toda a Idade Média, com os comentários de João de Santo Tomás, que é um grande escolástico, tá? Então só dentro da editora Logos você encontra essa edição maravilhosa, e por isso eu te convido a clicar no link aqui da descrição para se tornar membro desse clube. Se inscreva também no canal para apoiar aqui os nossos vídeos e curta o vídeo aqui embaixo. Muito obrigado.